Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions. E eu sou o Dan Torres. Tema de hoje muito polêmico, extremamente interessante. Treinar pesado com pouco peso. É possível? É o mais indicado? É o ideal? O que a ciência diz sobre isso? Então vamos lá. Primeiramente, sabemos que vemos diversas pessoas na academia, e isso inclui também iniciantes, tá? Não é só intermediários avançados, que pegam, por exemplo, uma barra, enche de anilha, ou pega os halteres mais pesados e faz lá os exercícios de um modo muito errado, com relação ao movimento, cadência, etc., que eu vou estar explicando daqui a pouco, tá? E sabemos que isso não é fisiculturismo, e sim egoculturismo. Então é a cultura do ego, né, pessoal? Em um treino de musculação, pensando principalmente em hipertrofia, no caso, a carga é a última coisa que devemos manipular durante o exercício. É a última coisa. Não que não seja importante, mas ela é a última coisa. Primeiro devemos aplicar vários conceitos corretos durante a série, né, que eu vou estar explicando, para aí sim depois adicionar a carga ideal para você. Tá? Então, não adianta colocar muito peso. E com isso, com o tempo, às vezes pode não acontecer na hora, mas conforme o passar do tempo, alguns meses, né, semanas ou um ano que seja, a pessoa ela vai ter lesões. E essas lesões podem ser nos tendões, ligamentos ou músculos. Então, não vale a pena, né? Além de você não obter resultados satisfatórios, né? Apenas pegar carga por pegar carga, né? Musculação não é pegar carga. Musculação é você fazer um movimento com uma determinada carga para assim chegar no seu objetivo com relação à hipertrofia. Então, pessoal, a carga de peso é apenas uma das coisas que deixa o treino mais intenso, tá? Existem várias outras coisas que fazem com que o treino seja muito intenso e com pouca carga. Então, pessoal, devemos treinar com muita intensidade no seu limite. Temos que fazer, vamos supor, 20 quilos parecer 40, ou até mais pesado que 40. Né? Se a carga de peso fosse a coisa mais importante na musculação, né, os powerlifters eles seriam extremamente musculosos. Né? Você pode ver que a estética dos powerlifters, né, dos basistas, é bem diferente. Eles têm muito acúmulo de gordura, que é para poder gerar energia. Essa energia se resulta em força durante o campeonato. Porque o objetivo dele é apenas fazer uma repetição. Ele não tem interesse na estética. Ele tem interesse em bater marcas. Né? E no caso dele, é ganhar o máximo de força possível. Tá? Então a partir daí já vemos que, né, a carga de peso não é a coisa mais importante. Então, muita carga de peso é apenas no treino de força máxima. Mas é papo para outro vídeo, tá? Em que aí a pessoa ela executa poucas repetições, alta carga, só que mesmo assim diversos fatores são importantes durante a execução da série, que eu vou estar explicando agora. Então vamos lá. Então, pessoal, quais são as coisas mais importantes em um exercício, em uma série? Então vamos lá. Primeiramente é o foco. Você tem que estar focado no treino, focado no exercício, né? Evitar mexer no celular, conversar com amigos, olhar o pessoal treinando, enfim, olhar televisão, qualquer coisa, tá? No máximo que você pode é um fone de ouvido com música. Isso, inclusive, ajuda muito no treino, é comprovado cientificamente, tá? Só que também depende da música que você escolher, do tipo de música, né? Do gênero. Então é mais indicado rock e música eletrônica, tá? Então vamos lá. Depois do foco, qual a coisa mais importante? A postura, né? Então, se você não tiver com uma postura adequada, você pode machucar alguma articulação, né? Ou até mesmo algum músculo. Então, por exemplo, pode machucar a articulação do joelho, do quadril, do cotovelo, do ombro, né? Outra coisa extremamente importante é, no caso, o movimento, né? Então, o movimento ele tem que ser, dando exemplo da rosca direta, ele tem que ser perfeito. Não pode ser qualquer movimento, né? Outra coisa, a estabilidade. Então, eu vou fazer uma rosca direta. Eu não posso jogar meu braço para frente, nem para trás, nem para os lados. Eu tenho que manter o braço estabilizado na lateral do tronco. Próximo item.
você fazer com o movimento com a cadência adequada. Então, para um treino de hipertrofia, eu vou falar na média, tá, pessoal? Depende de vários fatores, inclusive existem estratégias para você mudar a cadência, seja na fase concêntrica ou excêntrica. Mas de um modo geral, é o quê? 2 segundos na concêntrica e 3 na excêntrica. Esse tempo pode ser maior ou menor dependendo do objetivo, mas para vocês entenderem, né, a cadência é extremamente importante. Não adianta fazer movimentos rápidos, explosivos, né, sem concentração nenhuma. Então a cadência é extremamente importante, principalmente na fase excêntrica, né? Geralmente na fase excêntrica você vai fazer 1 ou 2 segundos a mais que a fase concêntrica, né? Então vamos supor que você suba em 1 segundo só, né? Você vai descer em 2 ou em 3. Você sobe em 2, você vai descer em 3 ou em 4. Outra coisa extremamente importante, quando você estiver fazendo um movimento, você tem que se concentrar no músculo-alvo. Então o músculo-alvo qual que é? O bíceps. Então eu vou concentrar nele. Eu vou pensar nele, vou focar nele, para eu passar a sentir muito mais ativação muscular, né? Então isto é muito importante. Outra coisa muito importante, amplitude de movimento, né? Então, não adianta fazer movimentos curtos, sejam na fase concêntrica, quando você está encurtando o músculo, ou seja na fase de alongamento. Você tem que explorar todo o encurtamento do músculo, como todo o alongamento do músculo. Lógico que isso é de um modo geral, isso não vale para todos os exercícios, nem para todas as pessoas, né? Tem alguns exercícios que você não pode, por exemplo, alongar a articulação por completo, seja a articulação do cotovelo, do joelho, né? Então, tem alguns pontos aí importantes. Outra coisa muito importante, treinar até a falha concêntrica, tá? Ou pelo menos próximo da falha. Então vamos supor, se é um iniciante, não necessariamente precisa treinar até a falha concêntrica, mas pelo menos bem próximo da falha concêntrica. Também é possível treinar até a falha excêntrica ou isométrica. No caso da falha excêntrica, né, ou seja, quando você não consegue controlar a descida, no caso dando exemplo aqui da rosca direta, há a necessidade de um parceiro de treino. Então, quando você falha na concêntrica, você ainda aguenta a excêntrica, porque a fase excêntrica é 30% mais forte que a concêntrica. Só que ele vai lá e te ajuda na concêntrica, você ainda consegue segurar a excêntrica. Isso, por mais umas 3 ou 4 repetições, é possível fazer, tá? E na isometria, né, após você falhar a fase concêntrica, você pode levantar mais uma repetição, por exemplo, e segurar o mais possível até seu braço ir caindo, né? Então, existem total 4 tipos de falhas, né? A concêntrica, a excêntrica, a isométrica e a técnica. A técnica é quando a pessoa ela já não consegue fazer o movimento perfeito, igual tudo isso que eu falei, né? Não consegue fazer perfeito e começa a fazer um movimento errado, né? E aí ocorre a falha técnica. Outra coisa importante é evitar a zona de descanso, né? Então, continuando no exemplo da rosca direta, se você desce tudo e descansa sua mão na coxa, por exemplo, você entra na zona de descanso. Então o que você pode fazer? Antes de encostar na coxa, um pouco antes, você já sobe com o braço, né? Dando o exemplo da elevação lateral, né? Então você subiu o seu braço. Quando você for descer, não desce até a sua mão encostar na lateral da sua coxa. Senão, mais uma vez, você vai entrar na zona de descanso. Para um pouquinho antes e aí volta com o movimento na fase concêntrica. Outra coisa extremamente importante é o intervalo de descanso entre as séries. Então, não adianta descansar muito pouco e nem descansar muito. Isso varia muito para iniciante, intermediário, avançado ou objetivo de treino. Se é hipertrofia, ganho de força, ganho de resistência. Mas vou dar aqui um exemplo para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Vamos supor um aluno intermediário, tá? Objetivo hipertrofia, né? Então nesse caso, para ele, o descanso ideal seria na média de 1 minuto a 1 minuto e meio, músculos pequenos como bíceps, tríceps, deltoides, e de 1 minuto e meio a 2 minutos, músculos maiores como quadríceps,
peitoral, dorsal. Isso é só uma média, é que tem vários parâmetros que fazem com que o descanso ele possa ser até mais do que esses 2 minutos, ou de repente menos de 1 minuto, tá? Mas de um modo geral é isso. E por fim, pessoal, a última coisa a se manipular em um exercício durante a série é o quê? É a carga de peso. Então vocês viram que várias coisas você tem que ajustar, fazer corretamente, para aí sim, em último lugar, você ajusta a carga de peso. Seja para menos, caso estiver muito pesado, seja para mais, caso estiver muito leve, né? Então, a carga de peso, apesar de ela ser muito importante, ela é a última variável que você vai utilizar durante o treino. Então, depois que tudo estiver perfeito, aí sim, você ajusta a carga de peso ideal. E vocês vão ver que vocês fazendo todos essas dicas que eu dei aqui para você, né? Foco, postura, cadência, amplitude, etc, etc, etc. Treinar até a falha concêntrica. Vai fazer com que você, com pouco peso, tenha uma intensidade muito grande e, consequentemente, resultados incríveis. Aí no caso como exemplo de hipertrofia muscular, mas poderia ser também com outros objetivos, tá? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado muitos vocês, né, com esse tema tão importante, né, para a gente estar já incluindo nos nossos treinos a partir de agora, tá? Então quero agradecer a presença de todos, né, por assistir esse vídeo e gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Pessoal, isso ajuda muito o canal, né? Então, para eu poder fazer cada vez mais vídeos e melhores, quanto mais inscritos tiver, para mim é melhor. E também, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça um comentário que você queira e também ative o sininho, tá? O sininho é bem legal você ativar, porque sempre quando eu fizer um vídeo novo, você vai ser avisado, né? Então você vai abrir o YouTube e vai aparecer lá os vídeos novos das pessoas que você segue no YouTube, tá? Que você é inscrita, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Até a próxima e vamos que vamos. Vamos pra cima!